Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes em nosso santuário, irmãos e irmãs, celebrando conosco através das redes sociais da paróquia, continuando a nossa caminhada pelo tempo do Advento, chegamos hoje ao terceiro domingo. E neste domingo ressoa na liturgia uma palavra: alegria. E este domingo, em latim, é chamado Domingo Gaudete, ou Domingo da Alegria, justamente por causa da antífona de entrada com a qual esta celebração se inicia. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos porque Ele está bem perto. Por isso, hoje também a Igreja se veste com esta cor, rósea, que é uma mistura do roxo com o branco, para mostrar que a nossa alegria, nesse tempo do Advento, ainda é um pouco contida, porque nós vamos extravasar de alegria mesmo, é no Natal, quando nós formos celebrar a memória do nascimento de Jesus Cristo. Mas já devemos nos alegrar, porque os sinais da presença do Senhor estão espalhados por toda parte. Basta que nós estejamos atentos para perceber os seus sinais, esparramados por este mundo afora, em cada coisa, em cada pessoa, em cada fagulha de nossa vida, nós podemos vislumbrar, contemplar essa doce presença do Senhor em nós, que faz maravilhas na nossa vida, na nossa história. Nós cremos que o nosso Deus não é um Deus distante, nosso Deus é um Deus próximo, um Deus mais próximo do que nós imaginamos, um Deus que caminha conosco, um Deus que compartilha conosco as alegrias, o cansaço, as tristezas da nossa jornada. Mais do que caminhar conosco, Ele está no meio de nós, como nós proclamamos em cada Eucaristia. E este mistério da presença de Deus no meio de nós, no nosso coração, desde a manjedoura de Belém até a cruz, e depois continuando ao longo da história, na sua presença ressuscitada no nosso meio, no meio de nossas famílias, de nossas comunidades. É esta esperança que enche de alegria o nosso coração. E aqui nós entendemos, então, que a alegria cristã não é uma coisa que nos faz rir à toa. A alegria cristã não é um sentimento passageiro. A alegria cristã é mais que isso. A alegria nossa é uma pessoa. A nossa alegria é o próprio Jesus Cristo. E o Papa Francisco, de uma maneira belíssima, no início desse tempo do Advento, ele falando da alegria cristã, ele disse assim: é justamente nos momentos em que tudo parece estar acabado que o Senhor vem para nos salvar. Podemos esperar com alegria, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às crises da vida e nos dramas da história. A alegria do Senhor é a nossa força e Ele está sempre conosco, nas crises, nos dramas e nos momentos felizes da nossa jornada. Então, por isso, nós nos alegramos. O Advento é esse tempo de renovar no nosso coração a alegria e essa boa esperança cristã. Mas a alegria, meus irmãos e irmãs, precisa ser, como eu disse, renovada, revigorada, porque nós passamos por diversos momentos da nossa vida que podem nos fazer duvidar de Deus, momentos em que podem diminuir em nós esta alegria
que podem nos fazer, como diz também o Papa Francisco numa das suas expressões, ser cristãos com cara de vinagre. Então, por isso, é preciso que a gente renove a cada dia a nossa alegria. E como nós vamos fazer isso? O profeta Isaías, na primeira leitura, nos dá alguns conselhos preciosos. E ele nos convida a fazer uma espécie de fisioterapia espiritual. Vamos acompanhar aí no nosso folheto, na primeira leitura, os versículos 3 e 4 da primeira leitura de hoje. Versículos 3 e 4. Vamos ler juntos o que Isaías fala? Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Olha que profundo. Então é preciso que nós fortaleçamos nossas mãos enfraquecidas, os nossos joelhos debilitados. Fisicamente, quando isso acontece, nós precisamos buscar um profissional, um fisioterapeuta, fazer uma academia, mas espiritualmente nós só iremos conseguir fortalecer as nossas mãos enfraquecidas e os nossos joelhos debilitados através da nossa oração, renovando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, que está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. Então é tempo disso, fortalecer as mãos e os nossos joelhos. E continuando esse nosso trabalho de revigorar a esperança, também na segunda leitura, o apóstolo São Tiago vai continuar nos dando outros conselhos preciosos para isso, só que ele vai fazer isso através de uma outra metáfora. Ele vai nos convidar a olhar para o exemplo do agricultor. Está aí no comecinho da segunda leitura. São Tiago fala, vejam um agricultor. Ele coloca a semente lá na terra, ele cuida, mas ele sabe que ela não vai brotar no mesmo instante. Ele sabe que é preciso esperar pelas chuvas do outono e pelas chuvas da primavera, para que aquela semente germine, floresça e dê frutos. Nós somos muito apressados, nós queremos as coisas no nosso tempo, mas é preciso também saber esperar as demoras de Deus. E na verdade, na maioria das vezes, quando nós pensamos que Ele não está presente, Ele está presente. Nós é que ficamos cegos, surdos e não conseguimos ver que Ele está ali do nosso lado. Por isso é preciso ter paciência, é preciso esperar no Senhor. O Senhor não nos decepciona, Ele não nos desampara. João Batista, no Evangelho, também vive uma grande dúvida. E ele manda seus discípulos perguntarem para Jesus, é você mesmo o Messias esperado? Ou a gente precisa esperar por outro? E Jesus fala com João o que vocês estão vendo, as maravilhas que vocês estão contemplando. Muitas vezes também, como João, nós perguntamos para Jesus isto, é você mesmo o nosso Salvador? Ou nós devemos esperar por outro? É porque não sabemos entender os silêncios de Deus na nossa vida, na nossa história. Outro dia, numa quinta-feira, eu contei uma história que, a partir da quinta-feira que eu contei, ganhou um adendo. E eu gostaria de contá-la aqui, com este fato novo. A história, talvez vocês já conheçam, mas nos ajuda a refletir sobre esta paciência nas esperas de Deus. Certa vez, um jovem estava observando um casulo e viu que dentro do casulo havia uma lagarta se esforçando para romper aquele casulo e se transformar numa borboleta. E ele via o sofrimento daquela lagarta
e ficou com muita dó dela. E ele pegou uma tesourinha e cortou o casulo da borboleta para facilitar que ela se tornasse uma borboleta mais rápido. Só que ela saiu do casulo toda desconcertada, porque as suas asas ainda não haviam se formado direito. E ela não conseguiu voar muito tempo e morreu. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. No esforço que a gente faz, nós vamos amadurecendo para enfrentar os desafios da nossa jornada. E aí vem o que esse meu amigo me falou, que me fez pensar muito. Depois que terminou a missa, porque ele está tentando passar numa prova há algum tempo, já fez essa prova várias vezes e não consegue passar. E ele falou para mim assim: ô padre, mas tem umas borboletas que demoram para sair do casulo, será por quê? E eu fiquei pensando nisso. Realmente, há algumas borboletas que demoram mais para romper o casulo. Parece que algumas vezes nós precisamos sofrer mais. Mas por que será que nós temos que passar por estas coisas? E o importante é nesses momentos em que o casulo da nossa vida custa para romper, nós saibamos entender os silêncios de Deus, as demoras de Deus, mas sobretudo que mesmo neste cenário de dor, nós saibamos também contemplar os sinais de Deus na nossa vida. Mesmo na crise e na tribulação, Ele está ali presente. Basta que nós saibamos escutar e ver os seus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido: eu não duvido, já escuto os seus sinais. E tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os seus sinais. Todos cantando mais uma vez. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Amém.